A palavra de Deus, ela nos usa a expressão do discípulo amado, mas ela não usa a expressão do discípulo que amava. Por que acontece isso na dimensão da palavra de Deus? Vamos falar um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, que alegria estarmos juntos, meus caros, neste itinerário espiritual. Hoje queremos falar sobre essa dimensão do discípulo amado. Por isso, quero convidar você a mergulhar na palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo de 1 a 14. Também convido aqueles que estão chegando pela primeira vez no canal, se inscrevam, venham fazer parte conosco deste itinerário espiritual com a palavra de Deus. Bom, a palavra diz assim: naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? E responderam: não. Jesus lhe disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. E lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca e arrastaram as redes com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram as brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Então foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Essa palavra nos chama a atenção porque eles não reconhecem Jesus. Ou seja, aquilo que era o corpo seu, glorioso, que se apresenta ali, não é reconhecido pelos outros discípulos, embora seja um corpo que está ali, que pede a eles para comer. Isso é uma coisa humana, extremamente humana, e aqueles discípulos não reconhecem. Até que quando aquele homem manda eles jogarem a rede e eles começam a pescar uma quantidade tão grande que eles têm dificuldade de arrastar as redes, aquele discípulo reconhece: é o Senhor. E aí tem um fato interessante, porque Pedro, ele não fala assim: mas como assim é o Senhor? Não, mas você está vendo alguma coisa errada. Mas Pedro, ele sabe do coração daquele discípulo. Outras vezes, na palavra vai dizer o seguinte, que quando Pedro precisava saber quem iria trair o Senhor, o que ele faz? Ele faz um sinal para o discípulo amado. Pedro sabe que o discípulo amado é capaz de arrancar as coisas do coração de Deus, arrancar as palavras do coração de Jesus. Ao mesmo tempo, esse discípulo é também aquele que consegue perceber que é o Senhor. Esses detalhes são importantes para a gente entender que quando você, que também é chamado a ser esse discípulo amado, que é também esse discípulo amado do Senhor, que esse discípulo ele tem essa relação de intimidade. Ele é aquele que percebe primeiro. Então você tem um monte de amigos, mas você começa a perceber primeiro que é ele.
Então, aquele acontecimento ali, aquela pessoa, são ações de Deus para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a situação que nós estamos vivendo. Ele consegue perceber primeiro. Por quê? Porque ele tem uma relação de amor. O que diz também a palavra é que quando nós nos sentimos muito perdoados, muito amados, a consequência é que nós amamos. Por quê? Porque o amor de Deus, ele nos precede, ele vem antes de nós. O amor que nós damos é um amor que nós recebemos. Recebemos de Deus. Lógico, padre, mas e as pessoas que não são cristãs, que nem falam de Deus, elas também amam. Claro, amam, mas elas receberam um dom no interior do coração delas. Quando elas reconhecerem que tudo aquilo é Ele, haverá um grande Pentecoste no coração dessas pessoas. Elas conseguirão entender, porque elas estão muito próximas deste amor. Bom, aí nós percebemos uma coisa, que à medida que nós vamos fazendo essa experiência com Deus, que nós vamos percebendo que Deus fez tantas coisas na nossa vida, na nossa história, a consequência é que nós vamos amando mais. Exemplo, quando você se aproxima de Deus, por uma situação de enfermidade que você está vivendo, de uma pessoa, e de repente aquela cura acontece, você reconhece que é Deus. O que acontece com você? Você quer amar, quer mais, quer doar-se mais, quer entregar mais. A gente percebe isso na vida concreta. Quantos dos meus irmãos de comunidade fazem gestos bonitos de amor com um cartão, com uma carta, com um sinal ali de carinho, de cuidado com um ou outro irmão que está passando uma dificuldade. Quantos vivem essa experiência? Você percebe que essa experiência nasce de um relacionamento mais profundo ali com Deus, que nasce de uma experiência de eles terem se sentido amado. E quando você recebe, por exemplo, essa graça de uma cura, não é verdade que você quer de repente retribuir tudo que você recebeu? Que você quer ir além? Eu muitas vezes fiz a experiência com Maria Paula, que é a nossa fundadora, que quando eu estava precisando de alguma coisa, Maria Paula se antecipava, mandava ali uma blusa que eu estava precisando. Quando eu estive doente lá e fiquei próximo ali do quarto onde ela também estava doente, direto chegava alguma coisa, uma comida, um detalhe, um carinho, uma preocupação que ela sempre manifestava de ver como eu estava, mas ela estava muito mais enferma do que eu. Porém, ela se sentia muito amada por Deus e ela, por este amor, começava a derramar. Por isso, a palavra de Deus, quando ela fala do discípulo amado, ela está falando um convite a todos nós. Porque todos nós somos o discípulo amado. Porém, poucos de nós percebemos o quanto isso faz parte da nossa vida. E por isso, muitas vezes deixamos de manifestar a força deste amor. E quando você vai manifestando a força desse amor, como eu disse, você reconhece logo Jesus. Você consegue extrair essa intimidade do coração dele. E a consequência é que você vai espalhando o ressuscitado, vai espalhando a presença dele, porque é uma consequência deste amor. E aí, podemos mergulhar nestas águas em busca de aprofundarmos. E ao aprofundar, ir lá adiante e encontrar ainda mais com o Senhor. E de repente, quando nós encontramos com Ele, nós não sabemos muito o que dizer, mas sabemos que é Ele. É Ele. Ele está aqui, nessa situação, diante dessa dificuldade, diante desta alegria, Ele está aqui. E os discípulos viveram essa experiência. Imagine você com o Senhor e eles não sabiam o que dizer, eles estavam só contemplando. Eles viam um milagre diante deles, mas um milagre palpável diante dele. Consequência do amor que receberam e do amor que agora vão ser convidados a dar. Que Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.